Construído em 1929 e inaugurado em 1932, a Sinagoga Betel sempre foi uma das mais tradicionais de São Paulo e o principal templo da cidade por décadas. Atualmente, o prédio está sendo restaurado e abrigará o Museu Judaico de São Paulo. No quadro Ana Rosa, @atualidades, você vai ver uma entrevista com a diretora do acervo do museu. De acordo com a tradição judaica, onde houver uma cidade com uma população judaica, por menor que seja, ela tem que atender a 3 requisitos básicos da religião: ter uma sinagoga, um cemitério e uma mikvá, um lugar especial para o banho ritual. Bem, na atualidade nós já temos todos esses requisitos construídos em abundância, mas existe um outro espaço que está fazendo falta para relembrar e preservar a história, a cultura e a identidade judaicas. E eu estou falando da criação de um museu judaico. Todas as grandes cidades da Europa e dos Estados Unidos possuem um museu judaico que conta toda a trajetória do povo judeu pelo mundo. Então, agora chegou a vez de São Paulo de ter o seu museu e será o maior da América Latina. Eu tenho o prazer de conversar com a minha amiga Ruth Tarachante, que é artista plástica, historiadora e diretora do acervo do novo Museu Judaico em São Paulo. Ruth, eu queria que você nos contasse um pouco sobre a sua história e a sua trajetória, que eu sei que foi com episódios um pouco turbulentos. Você passou pela guerra, você passou pelo campo de concentração na Itália. Enfim, eu queria que você nos contasse um pouco da sua história, onde você nasceu e como é que você veio parar no Brasil. Bom, eu nasci na Iugoslávia, em Sarajevo, e meu pai era médico e nós morávamos numa cidadezinha depois pequena chamada Bugojno e vivíamos muito bem, até que não veio a guerra e tivemos que fugir. Meu pai nos mandou documentos, meu pai já tinha fugido antes e ele nos mandou documentos falsos e nós chegamos até Split. E por sorte Split pertencia naquela época à Itália e o exército italiano nos levou para a Itália. Aí nós ficamos internados num vilarejo pequeno chamado Castelnuovo Don Bosco durante 2 anos. E mais tarde fomos levados para o campo de concentração de Ferramonte. É um campo de concentração no sul da Itália, onde éramos umas 2.500 pessoas. Não éramos somente judeus, mas conseguimos, os italianos abrir as portas, nós fugimos para as montanhas. Depois de um certo tempo, como nas montanhas não tinha nem água nem nada, tivemos que voltar. E depois de 1 mês mais ou menos, fomos liberados pelos americanos e ingleses. E tivemos tanta sorte que no meio dos ingleses tinha um grupo de judeus da Palestina. E quando eles souberam que nós éramos judeus, eles pegaram todos nós, as crianças, nos puseram num caminhão e ficamos rodando pelos campos e cantando músicas judaicas. Foi uma das lembranças muito bonitas que eu tenho. Como é que o Brasil, então, foi o interesse da família, né? O interesse da família é esse. A Itália estava em briga com a Iugoslávia por causa de Trieste, e começaram a fazer dificuldades para o meu pai no laboratório, então nós vimos que tínhamos que sair da Itália. Mas nós já tínhamos perdido a cidadania, porque o Tito tinha dito que quem não voltasse para a Iugoslávia perderia a cidadania. Então nós éramos apátridas, tanto que para podermos vir, a Cruz Vermelha nos deu um documento e viemos para cá em 47, os primeiros março de 47. Então, Ruth, por exemplo, de que maneira você acha que esse novo Museu Judaico vai poder contar a história que abrange 500 anos da presença judaica no Brasil, daqueles judeus que foram expulsos da Península Ibérica por causa da Inquisição e que aportaram aqui no Brasil ainda nas caravelas de Pedro Álvares Cabral. São 500 anos de história. Como é que você consegue mostrar tudo isso?
é que estamos recebendo documentos, objetos de todos os lugares e de pessoas que estão pesquisando, porque ainda, claro que ainda falta muita coisa, estamos recebendo muita coisa e especialmente nos falta dessa parte do começo do Brasil. Ruth, quantas peças o museu já tem catalogadas e como é que vocês preservam essas peças até a inauguração do museu, que está prevista para o ano que vem, mais ou menos. Para o ano que vem, época. isso. Olha, todas as peças que nós recebemos, elas são catalogadas, fichadas, limpas e guardadas museologicamente. E depende, se for tecido, elas são guardadas em caixas especiais. Assim temos as peças de prata, temos documentos. Os documentos são guardados igual como eu vi no Museu de Berlim. Então, mas o interessante é ver que esse novo museu, ele está abrigado num prédio que por si só já tem uma história, né? Que era o antigo Templo Beitel, com uma belíssima arquitetura bizantina, que foi fundado em 1929. O grande marco dos casamentos, das festas judaicas, e que ficou em desuso nos últimos tempos. Eu escuto muitas pessoas falar, meus avós casaram lá, meus pais casaram lá, então aqui, né, Ruth? A Ruth está pedindo, imagina, vocês poderem mostrar, tirar da gaveta, do fundo da gaveta lá, fotos de pessoas que fizeram um bris, casamento, bar mitzvah. Isso é muito interessante. Normalmente, quando a gente pensa em museu, logo vem à mente aquelas peças caríssimas, objetos de arte avaliados em milhões de dólares que pertenceram a reis e rainhas. Mas o Museu Judaico de São Paulo está formando o seu acervo com peças simples, como essas. Não tem talvez um valor comercial muito grande, não é, Ruth? Mas tem uma história, um valor emocional incalculável. E aqui nós temos, isso que é um alaúde? Esse é um alaúde e essa foi a última peça que nós recebemos agora. É um alaúde trazido, que veio da Síria. Em Hanukkah nós temos bastante peças de judaica, de todas. Essa aqui é somente uma para dar um exemplo. Como temos muitos talitot, que são muito interessantes, porque cada região tem os seus. Nossa, mas esse aqui... Esse é bem antigo. Esse é bem antigo, deve ter aqui mais de 100 anos, não é? Tem. E temos da Itália, temos alguns de seda, bordados. E essa é a sua boneca? Essa é a minha boneca aqui. Isso é uma peça de muita estimação. Tem, e ela tem muitas roupinhas que a guerra inteira eu andei com ela. Minha mãe sempre fez, quando encontrava um pedacinho de tecido, fazia roupinha para ela. Isso aqui é do Cairo. Quando a sinagoga de Cairo foi queimada, eles pegaram a Torá e jogaram na rua e quebrou toda. Então, o rapazinho, o Carmona, ele... no meio da noite, recolheu todos os pedaços. E você também, telespectador, pode ser um doador, você pode enriquecer esse acervo, dando uma olhadinha lá na prateleira, numa gaveta. Eu tenho certeza, né, Ruth, que todo mundo tem uma lembrança dessa. É muito difícil a gente se desfazer. Eu mesma tive que treinar muito esse desapego para poder doar algumas peças da minha família, para o museu. Eu doei o talito do meu avô, o casaco de pele da minha avó, que tem uma história, que ficou enterrado debaixo da terra durante a guerra na Polônia. Foi muito penoso, Ruth, mas eu consegui. Mas está guardado numa caixa especial, com muito cuidado. Exato, porque ninguém melhor do que um museu para cuidar dessas peças, com todo o requinte da tecnologia, com todos os profissionais gabaritados. Além do que, você pode preservar o nome da sua família. E eu pergunto para você, Ruth, como minha última pergunta, para quem você gostaria de mandar o seu shalom? Para todas as pessoas que nos têm ajudado, que nos têm dado peças, e para todos os meus queridos colegas e amigos com quem eu estou trabalhando. Então tá, muito obrigada a todos vocês, boa sorte e vamos aguardar a inauguração do novo Museu Judaico sob a presidência do Dr. Sérgio Simon, com toda uma equipe maravilhosa, e vamos nos orgulhar desse marco da cultura
brasileira, da cultura judaica brasileira. Muito obrigada, continuem conosco.